Olá, boa tarde. Tomás Moro e o sonho de um mundo melhor é o tema de um congresso que começa amanhã em Lisboa. Nós queremos saber o que pretende esta abordagem e, por isso, dentro de instantes, vamos conversar com Mendo Castro Henriques, da organização desta iniciativa. Para já, os temas da atualidade religiosa na Igreja Católica. O Secretariado Nacional de Educação Cristã promoveu em Fátima uma formação para professores de escolas católicas com a proposta A Interioridade como Paradigma Educativo. São professores das escolas católicas e procuram responder aos desafios do mundo atual, às mudanças e aos novos ritmos de vida, nomeadamente no ambiente educativo. Para isso, é fundamental dar atenção também à interioridade, à educação para a interioridade. Foi esse o desafio deixado por Helena Andrés, que apresentou aos profesores o conceito e o método. Y es en ese momento donde el niño, sobre todo el adolescente, empieza a sentir que necesita saber más, comprender más. Y ese es el papel importante del adulto. El adulto es el que ayuda al niño, al adolescente, a entender eso que hemos hecho, que tiene que ver contigo, con tu interioridad, en qué te puede ayudar, qué te enseña de ti mismo, de los demás, de Dios. Siempre partimos de la experiencia, esa es la clave. É através da experiência que a especialista propõe o caminho para a interioridade, que leva as crianças e os jovens a conhecerem a dimensão interior do ser humano, o trabalho corporal, as emoções e a abertura à transcendência. Es entender que el cuerpo es el lugar donde yo puedo ser quien soy. En este estado de vida, en este nivel de vida, es a través de mi cuerpo que me expreso, con mi sonrisa, con mi mirada, con mis gestos, el tono de mi voz. Hay una manera de entrar en el mundo interior que se facilita con una manera de vivir el cuerpo también. Y de ahí viene la integración emocional. En el momento en que yo trabajo con mi cuerpo y en mi cuerpo, las emociones están ahí, aunque solo sea la vergüenza. Bien, ¿qué hacemos con las emociones que nos habitan? Todo lo que me rodea me hace sentir algo. A veces es agradable, a veces desagradable. Pues esa sería la integración emocional. Lo normal es que la persona, poco a poco, año tras año, haya momentos en los que haciendo estas dinámicas sienta algo especial, que no sabe muy bien qué es. Es esa experiencia de lo trascendente, de lo que me emociona a un nivel que no es psicológico, sino que más bien me conmociona, me remueve, me interroga, me deja sin palabras. Ese es el punto importante de este trabajo, llegar a que la persona conecte con lo profundo de sí mismo, lo profundo de los demás y, por supuesto, con el gran profundo que es Dios. Através de um conjunto de metodologias, é possível despertar para o caminho da interioridade nas crianças e nos jovens. Este método é já utilizado em algumas escolas católicas em Portugal. A interioridade chega aos alunos através de diferentes técnicas e uma delas também é a expressão artística. A música e a expressão artística está mesmo presente em muitas das dinâmicas que fazemos com os alunos. Efetivamente há uma receptividade muito grande das crianças e sobretudo logo dos mais pequenos, porque começámos alguns mais tarde, outros mais cedo. E o que nós notamos é os quintos anos são muito mais receptivos à primeira a isto, acho que têm muito menos defesas, muito menos barreiras. Às vezes os mais velhos começar às vezes pode ser mais difícil, no entanto é um espaço que eles vão sentindo cada vez mais à vontade e vão conseguindo ir pacificando um bocadinho o seu interior e acho que é importante isso para depois pacificar as suas relações com o exterior. Educar para a interioridade, um novo paradigma a descobrir, que vai ter uma nova sessão de formação em abril de 2017. Portugal precisa de uma estratégia de luta contra a pobreza assumida pelo Estado e que reúna consenso partidário. Esta foi uma urgência identificada no seminário Lutar contra a Pobreza, a Realidade e as Propostas do Setor Social em Portugal. Uma iniciativa da secção portuguesa da Rede Europeia Antipobreza que reclama mais convergência entre os partidos para enfrentar as causas e as consequências da pobreza.
Neste momento, a grande dificuldade que nós sentimos é, de facto, uma convergência dos partidos da Assembleia da República com o Governo e, por isso, desejamos e pretendemos o apoio institucional do Presidente da República, que também é padrinho e apoie esta preocupação nacional, que ele tem mostrado e evidenciado uma grande sensibilidade pela questão da pobreza, que começou ano passado na visita à cadeia de Tires. Portugal precisa de uma estratégia de luta contra a pobreza assumida pelo Estado. E há muitos aspectos ainda sobre a pobreza em Portugal que não temos conhecimento, que existem lacunas e que, portanto, tentei evidenciar isso. Agora, isto implica, no fundo, nós sermos capazes de mobilizar diferentes atores. É necessário que o Governo não se demita dessa responsabilidade, mas é necessário que ele seja capaz de unir a si as instituições do setor social, as instituições que trabalham diretamente com a pobreza, para, de facto, nós transformarmos este combate à pobreza e à exclusão social num desígnio nacional. A economista Manuela Silva, que participou nos trabalhos, reconhece a dimensão do setor social no nosso país e a dimensão política que este assunto começa a assumir. Olha, eu acho que Portugal pode orgulhar-se de ter um setor social muito desenvolvido, quer em extensão, isto é um setor que tem uma permeabilização em todo o território nacional, quer em diversidade, é um setor que responde a uma multiplicidade de necessidades sociais, mas também é um setor que progressivamente tem vindo a ter um papel relevante, ou a pretender ter um papel relevante na cena política, ou seja, de intervenção social. E isso parece-me extremamente importante. Mas perante o perigo do Estado se substituir ao setor social ou porventura se demitir das suas funções, importa saber qual é a responsabilidade de cada um. O setor social, por muito importante que possa ser o seu trabalho direto com os pobres, não substitui a necessidade de haver uma política que não só permita resolver os problemas da pobreza, mas que faça dessa política uma política de restituição de direitos aos pobres. E isso só o Estado é que pode fazer. Ou seja, eu costumo dizer muitas vezes que o problema dos pobres não é um problema exclusivamente deles, é um problema da nossa sociedade. Nós termos os níveis de pobreza económica que temos em Portugal faz de nós uma sociedade mais pobre, faz da nossa democracia uma democracia empobrecida e constitui um risco para a coesão social. O Presidente da República, que encerrava os trabalhos, referiu que os parceiros sociais e políticos têm de estar atentos às raízes dos problemas vividos no nosso país. Marcelo evoca a democracia participativa para envolver as forças partidárias nesta causa nacional que reclamam consenso. E apelar ao consenso é difícil. E, no entanto, se há plataforma que é preciso estabelecer, é neste domínio social da luta contra a pobreza. Para que se definam políticas públicas com o mínimo de consenso social, que não mudem de cada vez que muda o governo. Que não mudem na saúde, que não mudem na educação, que não mudem na segurança social, na solidariedade social, que sejam relativamente estáveis. Mas para isso é preciso que quem está nos dois hemisférios que têm visões diversas sobre a governação imediata, façam passos de aproximação. E a função do Presidente da República é ajudar esses passos. Este encontro resulta também do Grupo de Trabalho para uma Estratégia Nacional da Luta contra a Pobreza, que congrega diversos especialistas que já divulgaram propostas de ação para que tal aconteça. Agência.eclésia.pt é aí que pode acompanhar tudo o que se passa na Igreja Católica, em Portugal e no mundo. Agora, Tomás Moro e a sua utopia de um mundo melhor. O tema vai estar em destaque já amanhã e durante 3 dias na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Entre nós está Mendo Castro Henriques. Muito boa tarde, obrigado
por estar aqui na nossa companhia. Obrigado, eu. O que é este congresso? Como é que nasce esta ideia, não é, de trazer ao debate a reflexão à volta de uma figura tão importante como Tomás Moro? As suas palavras já o dizem. Tomás Moro é uma figura incontornável. Sucede que este ano a obra Utopia, a sua mais marcante criação, faz 500 anos e, portanto, ficaria desajustado se a Universidade Católica não evocasse, olhando para o passado, para a vida e para a obra dele, mas também olhando para o presente e para o futuro, o que é que está presente das perspectivas de Tomás Moro. Tomás Moro, estamos a falar de um grande pensador do Renascimento, estamos a falar de um santo também da Igreja, alguém que pagou com a vida também a sua verticalidade como pessoa e os valores em que acreditava. Absolutamente. Tomás Moro é, por assim dizer, o representante da consciência humana na sua época e, como disse, um seu contemporâneo é um homem para todas as estações. Foi uma expressão que foi utilizada porque em tempos de crise ele tinha um conselho e em tempos de facilidade ele tinha uma crítica. Então é essa consciência, através da sua vida, aliás, pode-se dizer que há uma estação da primavera em que ele é humanista, por assim dizer, simpático, otimista quase. Há um momento de verão, a estação em que ele escreve a Utopia, a sua obra mais conhecida. Depois há um momento outonal, quando as folhas caem, isto é, em que ele se envolveu em muitas polémicas religiosas típicas da altura contra os luteranos e, naturalmente, como disse há pouco, o facto de ele ter sido um mártir e executado é o momento, digamos, invernoso da sua vida, onde ele, aliás, continua a escrever cartas muito importantes da prisão. 500 anos da Utopia. Utopia que é um termo que entrou no léxico comum das pessoas para designar algo que não se consegue atingir, algo inatingível, mas é nesta perspectiva que temos que encarar a utopia idealizada por Tomás Moro? Sim, o termo entrou no nosso vocabulário, de certo modo, como sinónimo de ideal. O ideal que podemos lá chegar ou não, mas do qual não podemos abdicar enquanto há uma consciência ética e enquanto há a exigência de trazer para a vida social a exigência de justiça. Lembrou e bem que Tomás Moro é um santo da Igreja Católica, foi canonizado por Pio XI em 1935, no contexto, digamos, do antinazismo, da afirmação antinazi da Igreja. Tinha sido beatificado antes, naturalmente, por Leão XIII, no contexto da doutrina social da Igreja, juntamente com os mártires, os chamados mártires ingleses, e John Fisher, e foi declarado por João Paulo II patrono dos estadistas, ou seja, há uma afirmação clara de que ele pertence à Igreja. Curiosamente, não pertence à Igreja. Podemos dizer, talvez metaforicamente, que é um santo do movimento socialista. É conhecido que havia um obelisco junto ao Kremlin, onde estavam os fundadores do pensamento comunista, Karl Marx, naturalmente, Lenin, e em nono lugar estava Tomás Moro. Havia um outro clérigo, Campanella, também autor de uma Utopia. Por razões que nos devem preocupar. Esse obelisco foi deitado abaixo por Putin há 3 anos, portanto, é uma história que ainda continua a rolar a quem é que pertence Tomás Moro. Tomás Moro é uma figura importante até para a atualidade que nos marca os dias. Importa muito conhecer este homem e olhando para a nossa Europa, olhando para o mundo que temos, recuperar muito da sua perspectiva da realidade, não é? Completamente. E por isso o Congresso, onde participarão cerca de 75 especialistas nacionais e internacionais, e que nós queremos que seja concorrido até pelas parcerias que estabelecemos, quer com a Professional Women's Network, uma presença feminina importante, quer com, enfim, escolas e centros de formação de professores. Portanto, queremos que isso tenha um impacto. O Congresso terá um primeiro momento de, para usar uma expressão, de olhar pelo retrovisor, vamos ver quem ele foi, o que é que ele fez, e depois tem olhar pelo vidro da frente, vamos abordar perspectivas de um mundo melhor na sociedade, na cultura, na política, nas religiões, na economia também, as questões da banca ética. E só para dar um exemplo, nessas questões de política e de cidadania, nós vemos que, digamos, o conluio, a porta giratória que existe, como chamava a atenção na Europa, entre política e negócios, era qualquer coisa que Tomás Moro recusava completamente.
As encíclicas de Bento XVI, aliás, chamam muita atenção para essa exigência da consciência, que não é apenas um apelo moral, que é muito interessante e bonito ouvir, mas que se tem que traduzir em atos, e neste caso em atos legislativos, para impedir, digamos assim, esse conúbio de políticos que passam rapidamente para a banca, ou de banqueiros que se fazem políticos, e que sabemos que envenenam a nossa vida. Portanto, não estamos a falar só do que aconteceu há 500 anos, estamos sobretudo a falar de uma postura de exigência de justiça social que a Igreja recomenda. A coerência com que ele vivia, aquilo em que acreditava, importa tomar como modelo para estes dias em que parece que construímos uma ética de pronto a vestir à medida daquilo que nos agrada em cada momento, não é? E Tomás Moro pautava-se pela coerência, por valores imutáveis, por uma perspectiva da sociedade que importa construir em bases sólidas. Completamente. E uma coerência que é, deixe-me sublinhar isto, acompanhada por uma alegria. São conhecidas as suas últimas palavras quando subia para o Cadafalso, em 1535, em que ele já estava alquebrado por um ano e meio de prisão, tinha degraus muito altos e pediu ao carcereiro que o acompanhava: ajude-me a subir, que para descer já vai ser fácil. Isto é, ele manteve até a final esta alegria das suas convicções. Costuma-se dizer, não é, que um santo triste é um triste santo. E, portanto, não basta ter valores. A expressão da alegria e da esperança de que eles venham a ser realizados, o tal sentido utópico ou do sentido ideal, é uma marca da sua autenticidade. Muitas vezes fala-se de valores, mas tudo é acompanhado de uma, desculpa a expressão, de uma caramunha e de um tom pessimista de quase querer fustigar os outros. Bom, isso é mau sinal. O verdadeiro apelo ao ideal tem que ser acompanhado dessa alegria interior de que se está no caminho certo. Tomás Moro, sendo um santo, não estamos a falar de um monge ou de um clérigo, estamos a falar de um leigo, alguém um homem casado, pai de filhos, alguém perfeitamente inserido no mundo, não é? Não, completamente. A expressão "o homem para todas as estações" tem também esse sentido. Ele pode ser um exemplo para qualquer profissional, não é? Ele teve estudos e passou um período no que se chama a Cartucha, com os monges cartusos, mas depois optou pela sua vida de cidadão, digamos assim, casado. Teve uma carreira política muito distinta, é bom lembrar. Foi o equivalente a primeiro-ministro de Inglaterra, Magnus Chanceler, o que, enfim, não está muito acima, digamos, da craveira dos atuais políticos. Foi por isso que João Paulo II o declarou patrono dos estadistas. Quer dizer, seria um bocadinho um gigante entre anãos no tempo presente. Chesterton, por exemplo, disse: talvez o mais ilustre inglês de todos os tempos tenha sido Tomás Moro, não é? Porque contribuiu realmente para o bem comum, vamos usar a expressão, para a cidadania inglesa daquele tempo, dadas as suas posições de defesa da consciência e aliás, dos pobres. A sua primeira intervenção no Parlamento inglês, ainda como deputado pouco conhecido, backbencher, ainda se diz agora, foi para recusar impostos que eram lançados sobre as camadas mais pobres. Bom, enfim, isso torna um exemplo que hoje em dia tem que ser seguido e tem que ser propagado neste Congresso, é o que nós esperamos. Este Congresso, podemos dizer, não é uma perspectiva hermética apenas para especialistas, mas tem aqui abordagens bastante mais ligadas ao comum dos dias, e lembro esta abordagem de Tomás Moro da sua utopia no mundo digital, por exemplo, a questão do sobreendividamento e o pagar a nossa dívida, não é? Que também é uma perspectiva um tanto ou quanto utópica, as utopias portuguesas. Portanto, é um congresso muito abrangente nas reflexões que vão marcando estes 3 dias, não é? E o conjunto dos centros que fazem da Faculdade de Ciências Humanas, que se juntaram a partir do centro ao qual eu pertenço, o Centro de Estudos de Filosofia, que se juntaram para fazer este congresso, nós todos ficámos muito animados, porque de facto a resposta aos convites foi muito positiva. Praticamente nós não tivemos negativas, o que é sempre um sinal de que há uma adesão. E como disse, e bem, há temas, podíamos acrescentar, por exemplo, a utopia e a arte da rua. Naturalmente, os aspectos literários e do cinema também vão ser tratados. E isso é que vai dar muita frescura, não é apenas um congresso de especialistas, que estão historiadores,
como eu disse, olhar pelo retrovisor, é como é que Tomás Moro e o sonho do mundo melhor está presente entre nós, hoje em dia, em Portugal e na Europa, do modo geral. Neste momento de algum desnorte no mundo e na Europa, em particular, a nível de ideais que a definam, não é? Importa olhar o futuro, mas se calhar a solução para este desnorte também está em a Europa reaprender com o seu passado, com algumas figuras importantes do seu passado. Não, completamente, porque sente-se um desejo genuíno de mudança, e aí podemos acrescentar que não é só a Europa, até o voto está na boca e na mente de todos norte-americano, é um voto contra, digamos assim, os políticos tradicionais. Bom, só que às vezes a emenda é pior que o soneto, como se diz. Na Europa nós ainda estamos a tempo de evitar isso, porque realmente exige-se, e é esse o significado de Tomás Moro ser o patrono dos estadistas, exigem-se estadistas que tenham o sentido da justiça social, do bem comum, mas que não fiquem nas palavras. E, por outro lado, exigem-se economistas, advogados, gestores, professores e qualquer pessoa em qualquer profissão, jornalistas, nomeadamente, que tragam para o desempenho da sua profissão, da sua atividade, uma consciência crítica, não é? E consciência crítica é querer um mundo melhor, é não nos contentarmos, de facto, pelas soluções de segunda, não sermos trampados. Muito bem, obrigado pela sua presença hoje aqui e fica o desafio, o convite a participar nestes 3 dias à volta de Tomás Moro, já amanhã na Universidade Católica Portuguesa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu e a nossa equipa. Obrigado a Tomás Moro, um pensador cristão que importa conhecer melhor. Quase no fim deste nosso encontro, eu lembro ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É a partir das 22h45 na Antena 1. Ficamos por aqui, tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.